Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Um painel de médicos nos Estados Unidos aprovou a recomendação para uma segunda dose da vacina da Janssen. Aproximadamente 15 milhões de americanos receberam a dose única e estavam preocupados se seria o suficiente para protegê-los, especialmente após o surgimento da variante Delta. Os membros do comitê, convocados pela Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, concordaram com a empresa farmacêutica que os testes de segurança e eficácia respaldam uma segunda dose desse imunizante, que originalmente é de dose única. É possível que a FDA e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças ainda alterem a recomendação. Um estudo preliminar mostrou que as pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson podem se beneficiar de uma dose de reforço de um imunizante diferente, de RNA mensageiro, como o da Pfizer ou da Moderna. A vacina de injeção única da Johnson & Johnson nunca foi tão eficaz quanto as outras de RNA mensageiro de dose dupla, mas algumas evidências sugerem que ela é menos suscetível ao declínio de eficácia do que a da Pfizer e da Moderna, devido à tecnologia de vetor viral. Mudando de assunto, o governo americano vai adotar medidas para reduzir os impactos econômicos provocados pela mudança climática. O plano busca diminuir os danos financeiros que o clima extremo causa em residências e empresas, assim como reverter a interrupção do abastecimento. As estratégias vão desde normas hipotecárias a políticas de compras públicas e mudanças nas regulamentações de fundos de pensão, seguros e informações para os investidores. De acordo com o relatório da Casa Branca, o clima extremo implicou para os americanos um custo adicional de 600 bilhões de dólares em danos físicos e econômicos apenas nos últimos 5 anos. Entre os planos, o governo quer mudar sua gestão dos programas de apoio às vítimas dos eventos decorrentes das mudanças climáticas. Apenas em 2021, tempestades mortais castigaram Texas e o meio-oeste, incêndios florestais arrasaram a Califórnia e furacões sucessivos atingiram a costa leste dos Estados Unidos. A iniciativa responde a uma ordem executiva emitida em maio pelo presidente Joe Biden, que instrui as agências federais a buscarem formas de reduzir os riscos que a mudança climática impõe a toda a economia e ao sistema financeiro. Nesse sentido, busca-se mudar a normativa da gestão dos planos de previdência e poupança das empresas para que os administradores desses fundos estejam autorizados pela lei a integrar critérios ambientais, sociais e previdenciários. O Departamento do Tesouro lançou um estudo sobre o impacto do clima nas finanças das famílias americanas, enquanto as agências ligadas à área habitacional levarão em consideração os riscos nos empréstimos hipotecários e nos seguros contra inundações. O relatório garante ainda que no próximo plano orçamentário, o presidente incluirá uma avaliação da exposição do governo federal ao risco climático. E ainda sobre o meio ambiente, uma organização não governamental em Honduras está trabalhando para repovoar a América Central com araras vermelhas. Elas são treinadas para o primeiro voo e fazem parte de um ambicioso projeto no noroeste das Honduras para repovoar a América Central com a arara vermelha, a ave mais venerada pelos maias. Os filhotes com plumagem que parece ter sido propositalmente salpicada de pincéis amarelos, azuis e vermelhos, colocam a cabeça para fora do orifício frontal de um ninho artificialmente construído com um barril de plástico, mas habilmente arranjado no tronco de um pinheiro. As aves nasceram em uma floresta de coníferas na comunidade de Grácias e próximo ao Parque Nacional Selac de 26 mil hectares e com vegetação exuberante e habitat de 290 espécies animais e 1.200 espécies de plantas. De acordo com a lista vermelha da ONG União Internacional para a Conservação da Natureza, a arara macau, nome científico da arara vermelha, é uma espécie ameaçada, mas sob menor preocupação. E antes de encerrar, estimativas apontam que mais de 4 mil casos de câncer de mama podem não ter sido diagnosticados em 2020 por causa da pandemia. Isso porque o número de mamografias, que é o exame mais importante para detectar a doença, caiu 42%. Vamos conferir na reportagem. Com a plaquinha da vitória nas mãos, Josiane começa a relatar sua luta contra o câncer de mama. E no hospital que eu fiz o tratamento, as enfermeiras escreveram recadinhos para mim, ó.
Relatos que simbolizam a relação de carinho construída em mais de um ano de tratamento. A descoberta da doença aconteceu em 2019. Josiane tinha apenas 26 anos de idade. Com relação à idade, Josiane pode até ser exceção, mas é tão vitoriosa quanto grande parte das mulheres diagnosticadas com a doença. A fotógrafa passou por uma mastectomia, que é a retirada da mama afetada. Depois fez 16 sessões de quimioterapia e agora faz radioterapia. Para que não volte, não lastre, não tenha ficado nada. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem um câncer de mama no Brasil. E o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. Por isso, desde 2002, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização para a prevenção e rastreamento da doença. Hoje o câncer de mama é o câncer mais comum do mundo e o câncer mais comum do Brasil em mulheres, né? Então, você ter ciência de que essa doença existe e que é uma doença, até pelo fato dela ser bastante incidente, ela é bastante estudada e tem ótimos tratamentos, né? É uma doença que você pode tratar com chances grandes de cura. Claro que prevenir é a melhor opção. Manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de álcool e o tabagismo são algumas das recomendações. Depois vem a investigação, que muitas vezes começa com um autoexame, e os sinais costumam ser a presença de nódulo indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo e até a saída espontânea de líquido de algum deles. Mas a mamografia ainda é a forma mais eficaz para a detecção da doença. Idealmente tem que ser feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano de forma obrigatória. Isso para mulheres de risco populacional, que não tem histórico de câncer de mama, que não tem histórico de mutações genéticas na família e que fazem um acompanhamento regular. A pandemia derrubou o número desse tipo de exame no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2020, a redução foi de 42%. 800 mil exames a menos do que em 2019. Os números refletem não só o medo do coronavírus, mas possivelmente o receio de descobrir o câncer, como relata esta ex-paciente. Eu descobri que muitas mulheres não iam procurar com antecedência por esse medo. Ah, não, se eu descobrir se for câncer, vai tirar minha mama, eu vou ficar careca, eu vou ficar velha, meu marido vai largar de mim, ou eu prefiro fingir que não é nada. Lorena descobriu um nódulo no seio esquerdo em 2019, aos 33 anos de idade. Mas aquele mesmo momento que eu descobri, eu falei, poxa, eu acho que é uma luta, é uma batalha, mas como ele foi um diagnóstico precoce, eu descobri ele de forma antecipada, eu sentei com meus médicos, que eram amigos também, e falei, olha, é o seguinte, eu topo fazer todo o tratamento, eu quero fazer todo o tratamento, mas eu quero, junto a isso, trabalhar minha autoestima. Especialista em saúde estética, a biomédica sabia muito bem com o que estava lidando. Já havia atendido várias vítimas de câncer de mama e conhecia as técnicas para minimizar os efeitos da doença. Lorena conta que são vários os tratamentos indicados para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Procedimentos que dão ainda mais esperança para as milhares de novas pacientes que surgem todos os anos. E eu vi tanta coisa maravilhosa, assim, que eu acredito que se uma mulher estiver assistindo a gente agora, estiver vendo essa matéria e falar, caramba, eu tô com um nódulo aqui, mas eu tenho tanto medo de descobrir, porque minha vida vai mudar de cabeça para baixo, eu vou envelhecer, vou ficar careca, vou ficar sem a mama, vou perder minha autoestima, minha beleza. Não vai perder. Existe uma vida pós-câncer. Você não descobrir, você não tratar, aí você não vai ter uma segunda chance. A prevenção é sempre o melhor caminho, né, gente? E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.